Depois de pagar as compras de uma senhora no mercado, ela sussurrou baixinho no meu ouvido. Quando seu marido sair para a estrada, não mexa no barro do quintal. Eu dei uma risadinha, mas decidi escutar e não limpei a sujeira lá fora. Quando saí na varanda na manhã seguinte, fiquei paralisada com o que vi. Sejam bem-vindos ao canal Caminhos do Destino. Antes de começarmos, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Ficamos muito curiosos em saber. Desejamos a todos uma ótima experiência com esta história envolvente. Heloísa Cavalcante estava na fila do caixa do mercadinho de bairro, chamado Preço Bom, apertando contra o peito sua sacola de pano velha. Do lado de fora, uma tempestade de verão lavava as ruas de Petrópolis. Dezembro tinha chegado com tudo naquele ano, especialmente chuvoso. 58 anos é uma idade em que você já não corre mais por supermercados, atrás de promoções, mas vai ao lugar de costume perto de casa, onde as moças do caixa já te chamam pelo nome. À sua frente, bem no caixa, uma idosa curvada, usando um lenço desbotado na cabeça, mexia nervosamente nas coisas. Ela derramava moedas de uma carteira gasta sobre o balcão, contando cada centavo com os dedos trêmulos. Na esteira estavam as compras mais simples que se pode imaginar. Um pão de forma, 1 litro de leite, 3 batatas e uma cebola pequena. Vovó, ainda falta um pouco, disse Luciana, a moça do caixa, com um olhar cansado. Faltam R$1,50. Como assim, minha filha? Balbuciou a idosa, perdida, mexendo de novo nas moedas. Eu contei em casa, contei tudo direitinho. Atrás de Heloísa, alguém suspirou com impaciência. A fila crescia e as pessoas tinham pressa de chegar em casa por causa do mau tempo. Heloísa olhou para a figura encolhida da senhora, para suas mãos enrugadas e avermelhadas pelo frio da serra, para aquelas compras tão humildes e sentiu algo apertar no peito. Quantas vezes ela mesma já tinha passado reto pelo sofrimento alheio, fingindo que não via? Quantas vezes desviou o olhar para não enxergar a necessidade dos outros? Mas hoje algo a impeliu a dar um passo à frente. Luciana, passa junto com as minhas coisas. Heloísa estendeu uma nota de R$50 por cima do ombro da senhora. Eu pago. Ah, minha querida, o que é isso? Assustou-se a idosa, virando-se para ela. Não precisa, eu vou tirar alguma coisa daqui. Não se preocupe, dona. Heloísa sorriu com ternura. É uma bobagem, não precisa nem agradecer. A senhora levantou os olhos para ela. E Heloísa estremeceu sem querer diante daquele olhar estranho e penetrante. Não eram olhos de uma pessoa velha. Eram claros, profundos, como se enxergassem através dela, direto na alma. A mulher era pequena, frágil, com o rosto marcado por rugas profundas, mas naqueles olhos brilhava uma força extraordinária, uma sabedoria antiga. Obrigada, minha filha. A idosa recolheu suas compras numa bolsa xadrez surrada e sua voz tremia de gratidão. Sua bondade não será esquecida, você será recompensada. Heloísa deu de ombros enquanto pagava suas próprias compras. Um frango para a canja, legumes, pão e algumas latas de conserva. Ricardo ia viajar naquela noite para mais um frete de uma semana, talvez 10 dias. Ela precisava preparar a comida dele para a estrada e se abastecer para o tempo em que ficaria sozinha. 32 anos de casados, e durante todo esse tempo ela o viu partir em viagens, esperou sua volta, cozinhou, lavou e arrumou a casa. A vida seguia um trilho gasto, monótona e previsível. Ela já estava pegando as sacolas para sair quando sentiu um toque inesperado e forte na manga do seu casaco antigo. A idosa estava ali parada, agarrando o tecido com seus dedos nervudos com tanta força que Heloísa não conseguiu se soltar de imediato. Escute bem o que vou te dizer, minha filha. Sussurrou a mulher, chegando tão perto que Heloísa sentiu sua respiração. A senhora cheirava na naftalina, ervas secas e algo mais, algo antigo e indescritível. Quando seu marido sair para a estrada à noite, não mexa no barro do quintal. Está me ouvindo? Por mais que ele mande, não limpe nada até o amanhecer. Deixe a lama intocada lá fora. O quê? Heloísa piscou, confusa, tentando entender o sentido daquelas palavras estranhas. Não toque no barro até de manhã, repetiu a idosa de forma lenta e clara, como se estivesse martelando cada palavra na mente de Heloísa.
Seus dedos apertavam a manga, ainda mais forte, quase machucando. Prometa para mim, isso é muito importante. Sua vida depende disso, acredite nesta velha. Sim, está bem, eu prometo, concordou Heloísa mecanicamente, soltando o braço e recuando um passo por instinto. Seu coração batia acelerado, incomodado por aquele olhar hipnótico. Não vou limpar, eu prometo. A idosa finalmente a soltou, assentiu devagar, como se estivesse satisfeita com a promessa, e saiu do mercado com uma agilidade que não parecia de alguém daquela idade, desaparecendo no meio da chuva que caía lá fora. Heloísa ficou olhando-a partir, depois balançou a cabeça para espantar aquela sensação esquisita. Provavelmente a coitada não batia bem da cabeça. Dava pena de ver gente idosa, sozinha e pobre, vivendo em um mundo de fantasias e superstições. Talvez a necessidade e a solidão tivessem confundido sua mente, e por isso ela dizia aquelas bobagens sobre barro e marido. Lá fora, Heloísa foi atingida por uma rajada de vento frio. A chuva gelada batia em seu rosto. Ela se encolheu, ajeitou o cachecol velho e caminhou rápido até o ponto de ônibus, onde um pequeno grupo de pessoas encharcadas já se espremia. Ela e Ricardo moravam nos arredores da cidade, em uma área de chácaras onde as casas eram afastadas e os terrenos grandes. A casa fora herdada dos pais de Heloísa, uma construção sólida de alvenaria, feita ainda nos anos 70. Heloísa cuidava dela há décadas. Tinha recuperado o pomar que antes estava abandonado, plantado laranjeiras que agora davam frutos todo ano, e cultivava canteiros de rosas perto da entrada. 32 anos de casamento e quase 30 deles vividos naquela casa, que para ela era o seu porto seguro. No ônibus, o ar estava abafado e cheirava a roupa molhada. Heloísa se espremeu contra a janela, encostou a testa no vidro frio e lembrou novamente das palavras da senhora estranha. Não tocar no barro. Que maluquice, sinceramente. Ricardo, inclusive, tinha reclamado naquela manhã, enquanto tomava café apressado, dizendo que o quintal estava uma imundície por causa das chuvas e que os caminhos estavam cheios de lama. Mandou que ela desse um jeito naquilo até o final do dia, para que as passagens ficassem limpas, senão não daria nem para manobrar a caminhonete. E agora, uma desconhecida desequilibrada vinha sussurrar coisas sobre o barro, uma coincidência boba, nada mais. A casa a recebeu com janelas escuras e silenciosas. Ricardo tinha saído cedo para a transportadora para preparar o caminhão para a viagem. Heloísa entrou, sacudiu o excesso de água dos sapatos no tapete, tirou o casaco molhado e caminhou descalça pelo chão frio da cozinha. Acendeu o fogão, colocou a chaleira para esquentar e arrumou as compras. Os legumes na fruteira, o frango na geladeira, o pão na caixa. Cada movimento era um hábito polido por anos. A casa foi aquecendo aos poucos. O som da água começando a ferver trazia um certo conforto. Ricardo deveria voltar às 6 da tarde para pegar as roupas e a comida. Heloísa começou a cozinhar com a mesma dedicação de sempre. Limpou o frango, colocou para fazer um caldo bem rico, cortou os vegetais para uma salada que ele gostava de levar e tirou do congelador os bifes que tinha preparado especialmente para essa viagem. Ele preferia a comida de casa do que a de beira de estrada. Dizia que restaurante de posto era só química e sujeira. Pontualmente às 6, a porta da frente bateu e um sopro de ar frio entrou com Ricardo. Ele entrou com passos pesados, sacudindo a água da jaqueta direto no chão, sem se importar com as poças que formava. Era um homem alto, de ombros largos, com o rosto curtido pelo tempo e olhos cinzentos e frios. 59 anos, mas parecia forte e vigoroso, apesar de ter passado um quarto de século ao volante de carretas pesadas. 25 anos de estrada, milhares e milhares de quilômetros por todo o país. E aí, preparou tudo? Perguntou ele, em vez de um cumprimento, sem sequer olhar para a esposa, indo direto para a cozinha. Sim, Ricardo, estou terminando de embalar. Heloísa já estava pegando os potes de plástico, arrumando a sopa já morna, os bifes e a salada. Ricardo sentou-se à mesa, serviu-se de café, colocou 3 colheres de açúcar e ficou em silêncio, fixo na tela do celular, digitando algo rapidamente sem olhar para Heloísa. Ela o observou de soslaio, aquele perfil que conhecia em cada detalhe.
Quando foi que começou aquele distanciamento, aquela parede de gelo entre eles? Há 1 ano, 2, ou talvez 5 ou 10? No começo, ele voltava das viagens cansado, mas feliz. Abraçava-a na porta, contava sobre a estrada, sobre as pessoas que via, fazia piada, ria. Agora era só silêncio, irritação em cada gesto, como se ela não fosse sua esposa, mas uma empregada que ele mal tolerava. Limpa o barro do quintal mais tarde, quando escurecer, disse Ricardo, sem tirar os olhos do telefone. Os caminhos estão cobertos, amanhã pode piorar se chover mais. Ricardo, já está quase escuro, está uma tempestade lá fora. Começou Heloísa, mas parou ao ver o olhar frio que ele lançou. Eu disse para limpar hoje à noite, cortou ele seco. Você não é criança, faz isso em meia hora. Eu não tive tempo. Saio para o frete amanhã cedo. De madrugada. É carga importante. Heloísa apertou os lábios, continuando a guardar os potes na bolsa térmica de viagem. As palavras da velha voltaram à sua mente. Quando seu marido sair para a estrada, não mexa no barro. Uma coincidência impossível. Mas que coincidência seria essa, afinal? Era verão, chovia todo dia, limpar o barro era uma tarefa constante naquela época. Que horas você sai exatamente? Perguntou ela baixinho. Em 1 hora, mais ou menos. O caminhão já está carregado e lacrado. A papelada está toda pronta. Ricardo terminou o café num gole só e se levantou pesadamente. Vou tomar um banho, pegar as malas e partir. Ele subiu para o quarto. Heloísa ficou sozinha na cozinha, comendo devagar a sopa que tinha feito. Lá fora, o vento uivava e a chuva caía em gotas grossas. Ela foi até a janela, afastou a cortina e olhou para o quintal. O único poste perto do portão mal conseguia furar a cortina de água, iluminando a lama vermelha que escorria pelos caminhos. O barro estava alto, quase chegando no degrau da varanda. Uns 40 minutos depois, Ricardo desceu já pronto para a estrada, com a mochila pesada no ombro. Heloísa entregou a ele a sacola com a comida. Você liga quando chegar no destino? Perguntou ela, sabendo que ele raramente ligava, mas perguntando por força do hábito. Respondeu ele curto, pegando a sacola sem olhar nos olhos dela. Nem um beijo de despedida, como faziam antigamente, apenas um aceno seco. Não esquece, limpa esse barro sem falta, ouviu? Senão vai acumular a noite toda e amanhã você não sai nem no portão. A porta bateu com um som abafado. Heloísa ouviu o motor da caminhonete dele ligar, o som dos pneus amassando o cascalho da rua. O ruído foi sumindo na distância. Ela sentou-se à mesa da cozinha, abraçando a caneca de chá frio. Ficou tudo silencioso, um vazio inquietante tomou conta da alma, sem que ela soubesse o porquê. As palavras da idosa flutuavam em sua memória, nítidas e insistentes. Não toque no barro. Heloísa balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Que bobagem! Superstição de velha. Mas algo a impedia de se agasalhar e ir lá fora limpar o quintal, como Ricardo mandara. O cansaço a atingiu de repente, como um saco de areia nos ombros. O dia tinha sido longo e exaustivo. Suas pernas pesavam, suas costas doíam do serviço doméstico. E com aquela chuva toda, de que adiantaria? Ia sujar tudo de novo em 5 minutos. Estava decidido. Ela não ia para aquele temporal carregar enxada agora. Resolveria de manhã, se fosse realmente necessário. Ricardo já estava longe, não ia ver, não ia saber. E se ele reclamasse, ela diria que a chuva estava forte demais e que não fazia sentido limpar naquela hora. Heloísa subiu, trocou de roupa, colocou uma camisola quente e um roupão macio e deitou-se com um livro velho que tinha começado a ler há 1 semana, mas não conseguia se concentrar. As letras embaralhavam diante dos olhos. Seus pensamentos voltavam sempre para o encontro estranho no mercado. Quem era aquela mulher misteriosa? Por que ela falou especificamente do barro, do quintal? E por que olhou para ela com tanta seriedade, como se a estivesse alertando de algo terrível e inevitável? Lá fora, a ventania continuava. A casa rangia sob as rajadas fortes. Heloísa levantou-se, foi até a janela do quarto e olhou para fora. O quintal estava mergulhado na escuridão total. Apenas a luz fraca do poste lá no portão revelava a lama vermelha brilhando sob a água.
O caminho tinha sumido sob uma camada espessa de barro. Uma sensação estranha de ansiedade tomou conta dela, apertando seu peito. Era como se algo estivesse para acontecer naquela noite. Algo importante, decisivo, que ela não podia ignorar. Heloísa voltou para a cama, puxando a coberta até o queixo. O sono não vinha, apesar do cansaço. Ela ficava ali, ouvindo o uivo do vento e sentindo aquela angústia crescer. O relógio antigo no criado mudo tiquetaqueava monotonamente. 11 da noite. Ricardo devia estar longe a essa hora. Correndo pela rodovia escura, ouvindo rádio, tomando café térmico forte, pensando na vida. No que ele estaria pensando ultimamente? Eles mal conversavam nos últimos meses, nos últimos anos. Ele chegava, dormia em silêncio, comia sem olhar para ela e partia de novo. Viviam como perfeitos estranhos sob o mesmo teto, unidos apenas por um papel no cartório. Quando foi que isso aconteceu? Heloísa repassava os anos de vida em comum. Talvez tivesse começado quando ela descobriu que não podia ter filhos. Mas isso foi há tanto tempo, no começo do casamento, há mais de 30 anos. Na época, Ricardo pareceu consolá-la, disse as palavras certas, que os dois viveriam bem sozinhos, que a felicidade não estava nos filhos. Ou talvez tenha sido por causa da doença grave dela, 3 anos atrás, a cirurgia, a recuperação longa e dolorosa. Ricardo se tornou especialmente distante naquela época, frio, como se ela tivesse se tornado um fardo. Ou talvez ele simplesmente tivesse cansado dela, da vida monótona, daquele rosto envelhecido, de tudo. Heloísa fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos pesados. Amanhã seria um novo dia. Talvez tudo aquilo fosse apenas cansaço e solidão. Melancolia de dezembro. Ela precisava se controlar, ocupar a mente com algo útil. Quando Ricardo voltasse em uma semana, ela prepararia algo especial, algo gostoso. Eles sentariam e conversariam de verdade, de coração aberto. Fazia tempo que não faziam isso. O sono vinha em pedaços, inquieto e perturbado. Heloísa, ora, caía num cochilo leve, ora despertava assustada com uma rajada de vento mais forte. Sonhou com a velha do mercado, com aqueles olhos que tudo viam, com os dedos secos apertando sua manga. Não mexa no barro, repetia ela no sonho, como um feitiço. Heloísa acordou cedo, ainda estava escuro. Olhou para o relógio. Pouco depois das 6 da manhã. Lá fora, a chuva finalmente tinha parado por completo. Havia um silêncio especial, denso, quase vibrante. Ela se levantou, colocou um hobby de lã sobre os ombros, desceu para a cozinha e, por instinto, colocou o café no fogo. Foi até a janela e ficou estática, sem acreditar no que via. O quintal estava coberto por uma camada lisa de barro vermelho, completamente intocada pela chuva que parara. Mas, do portão até a casa, indo em direção às janelas do primeiro andar, havia pegadas nítidas e profundas. Pegadas de um homem, feitas por botas pesadas e grandes. Com certeza não eram de Ricardo. Ela conhecia muito bem os sapatos dele, o tamanho, o jeito de pisar. Eram pegadas de um estranho. Alguém tinha vindo à casa dela durante a noite, tinha andado pelo quintal, chegado perto das janelas e ela estava completamente sozinha. Heloísa ficou parada diante da janela, com os dedos brancos de tanto apertar o parapeito. Seu coração batia tão forte que parecia que ia pular do peito. Ela não conseguia desviar o olhar das marcas, tentando processar o que estava acontecendo. As marcas profundas e claras de botas pesadas vinham do portão direto para a casa, contornavam a construção metodicamente pelos 2 lados, paravam em cada janela do primeiro andar, como se alguém estivesse estudando a casa com atenção. Alguém tinha rodeado sua casa à noite, enquanto ela dormia, vulnerável e desprotegida. Suas mãos começaram a tremer, Heloísa recuou um passo, levando a mão à boca para abafar um soluço de pavor. Ficou difícil respirar. Ela precisava se acalmar, agir com clareza, pensar de forma racional. Poderiam ser os vizinhos por algum motivo? Não. Impossível. Os vizinhos da esquerda, o casal Oliveira, já tinham passado dos 70. Pegadas tão pesadas e profundas não eram deles. O terreno da direita estava vazio há 1 ano. Os donos tinham se mudado para a capital e a casa estava fechada. E na frente morava apenas Dona Zuleide.
Por que uma senhora de idade andaria pelo quintal alheio no meio de uma tempestade noturna? Heloísa forçou-se a chegar mais perto do vidro, observando as marcas com mais cuidado. Elas não eram caóticas ou aleatórias. Eram muito deliberadas, planejadas. Do portão direto para as janelas da sala, depois cuidadosamente ao longo da parede até a cozinha e em direção aos fundos, onde ficava a despensa e a entrada do porão. Era como se alguém estivesse fazendo um reconhecimento do perímetro, olhando para dentro, checando algo. Um calafrio percorreu sua espinha. Ladrões? Estariam vigiando para roubar? Mas nada foi levado, ninguém tentou forçar a entrada. O portão estava fechado no trinco, como sempre. As marcas iam do portão para dentro e voltavam para o portão. Ou seja, a pessoa abriu, entrou, rodeou a casa e depois saiu com calma, fechando o portão atrás de si. A chaleira no fogão apitou estridentemente e Heloísa deu um pulo com o som repentino. Desligou o fogo com a mão trêmula, mas nem pensou em fazer o café. Ela precisava fazer algo urgente, tomar uma decisão, chamar a polícia. Mas o que diria exatamente? Que alguém caminhou pelo seu quintal à noite, mas não roubou, não quebrou e não estragou absolutamente nada? Ela lembrou do sargento Valadares, o policial responsável pelo destacamento daquela área. Ela o conhecia há muitos anos, desde que ele era um rapaz jovem patrulhando o bairro. Agora, ele já passava dos 50, mas continuava sendo um homem sério e atencioso. Ele era a pessoa certa. Heloísa subiu rápido para o quarto. Vestiu-se com pressa, pegando o que viu pela frente. Uma calça de moletom, um suéter de lã grosso e trocou os chinelos por galochas. Pegou o celular e procurou o número do sargento nos contatos antigos. Seus dedos ainda tremiam enquanto discava. Sargento Valadares? É a Heloísa Cavalcante, da Estrada do Imperador, Casa 17. Me desculpe ligar tão cedo, mas aconteceu uma situação muito estranha aqui. Bom dia, dona Heloísa. Veio a voz familiar, calma e levemente rouca do policial. O que houve? Alguém veio até a minha casa esta noite. Andaram pelo quintal todo, deixaram marcas nítidas no barro. Eu estava sozinha em casa. Meu marido viajou para o frete e eu estou com muito medo. Entendo. Sumiu alguma coisa? Arrombaram alguma porta? As janelas estão inteiras? Não, parece que está tudo no lugar. Mas as pegadas, elas vão direto para as janelas, de todos os lados, como se alguém estivesse espiando ou procurando algo específico. O sargento Valadares ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. Tudo bem, eu vou dar um pulo aí agora mesmo. No máximo, em 30 minutos eu chego. Não saia de casa por enquanto. E, por favor, não pise em cima das pegadas, não estrague nada. Verifique se todas as portas e janelas estão bem trancadas. Muito obrigada, sargento. Heloísa suspirou de alívio. Vou ficar esperando. Ela colocou o telefone na mesa e começou a conferir a casa imediatamente. Olhava ao redor com uma nova atenção desconfiada. A casa agora parecia estranha, hostil, insegura. Cada rangido das tábuas do assoalho, cada ruído do lado de fora a fazia sobressaltar. Heloísa passou metodicamente por todos os cômodos do primeiro andar, checando as janelas. Todas estavam trancadas por dentro. Não havia o menor sinal de tentativa de arrombamento. A porta da frente estava com as 2 voltas da chave e a corrente, exatamente como ela deixara antes de dormir. Estava tudo em ordem, mas isso não a acalmava. Pelo contrário, a deixava ainda mais inquieta. Ela voltou para a janela da cozinha, atraída como por um ímã, observando as pegadas novamente. Agora, com a luz da manhã mais clara, elas eram ainda mais visíveis e assustadoras. Eram muito grandes, muito profundas. A distância entre os passos era larga. Era definitivamente um homem alto, pesado, de porte robusto. Ele caminhara sem pressa, com total confiança. Sabia exatamente o que estava fazendo e por que tinha vindo. Os 20 minutos pareceram horas. Heloísa sentou-se na cozinha, apertando a caneca de chá frio, incapaz de desviar os olhos da janela. E se aquele desconhecido voltasse agora? E se estivesse por perto vigiando, esperando o momento em que ela saísse ou se distraísse? Finalmente,
os faróis de uma viatura iluminaram o portão. Heloísa correu para a porta, abrindo-a antes mesmo de ouvirem o som da campainha. Sargento Valadares, muito obrigada por vir tão rápido. Ela deu passagem para ele entrar. Imagina, dona Heloísa, é o meu trabalho. O policial limpou o barro das botas pesadas e seguiu-a até a cozinha. Seu olhar experiente foi direto para a janela, para o quintal. Me mostre onde estão as marcas. Eles saíram juntos para a varanda. O ar úmido e gelado da serra atingiu o rosto dela. O sargento Valadares desceu os degraus de madeira devagar, observando o quintal com atenção. Aproximou-se das pegadas, agachou-se e ficou observando cada detalhe por um longo tempo. Bota tamanho 44, talvez 45, murmurou ele, calculando mentalmente. Solado tratorado, parece bota de trabalho ou coturno militar. Vem lá do portão. Ele seguiu a trilha com os olhos, desde o começo até as janelas da sala, depois ao longo da parede até os fundos e de volta ao portão. Muito estranho. Quem poderia ser? Heloísa abraçou o próprio corpo, tremendo não apenas pelo frio. Essa é a pergunta que eu me faço, sargento. Valadares levantou-se pesadamente, limpando o barro dos joelhos. Me diga uma coisa, dona Heloísa, a senhora ou seu marido tem algum problema com vizinhos? Alguém que tenha ficado ofendido com algo? Alguma briga por terreno? Não, imagina. A gente se dá bem com todo mundo. Vivemos nossa vida quietos, nunca incomodamos ninguém, não temos desavenças com ninguém daqui. E o seu marido, que horas exatamente ele saiu para a viagem? Ontem à noite, por volta das 7. Foi para um frete longo de pelo menos uma semana, talvez mais. O sargento assentiu devagar, anotando algo em um caderninho de serviço. Então essa pessoa sabia com certeza que a senhora estaria sozinha em casa. É muito suspeito. Abriu o portão com cuidado, caminhou tranquilo, fechou o portão e foi embora. Não teve pressa nenhuma. Mas o que o senhor acha que ele estava fazendo aqui, sargento? Por que vir de madrugada rodear a casa? Isso é o que vamos descobrir. O policial olhou para ela com um semblante sério. Existem algumas possibilidades. Pode ser alguém sondando o que tem de valor para um assalto futuro. Pode ser alguém checando se a casa está realmente habitada. Ou pode ser... Ele parou no meio da frase, mas Heloísa entendeu perfeitamente. Poderia ser algo muito pior do que um simples roubo. Uma preparação para uma invasão, para violência. Algum vizinho aqui tem câmeras de segurança? Heloísa pensou rápido, tentando lembrar. A dona Zuleide, ali na frente, acho que tem. Ela instalou um sistema no ano passado, depois que roubaram a garagem dos Oliveira. Ótimo! Isso pode ajudar muito. Vamos lá agora mesmo falar com ela, pedir para ver a gravação. Talvez a câmera tenha pegado quem era, ou em que carro a pessoa chegou. Eles saíram pelo portão, atravessaram a rua deserta e lamacenta. A casa de Dona Zuleide ficava logo à frente, bem cuidada, pintada de um tom de azul claro, com varandas de madeira bonita. Heloísa tocou a campainha. Uns 2 minutos depois, a porta se abriu. Apareceu a dona da casa, uma mulher gordinha e simpática, de uns 70 anos, vestindo um robe florido e com os cabelos brancos presos num coque. Heloísa, querida, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Dona Zuleide estreitou os olhos, curiosa, ao ver o sargento fardado ao lado dela. Dona Zuleide, bom dia. É que alguém entrou no meu quintal à noite. Tem pegadas no barro por todo lado. O sargento Valadares veio investigar. Será que a senhora poderia nos deixar ver a gravação da sua câmera? Talvez tenha filmado algo importante. Ai, meu Deus do céu, que perigo! Exclamou a vizinha chocada. Andaram no seu quintal à noite? E você sozinha, com o Ricardo viajando? Que horror! Entrem agora mesmo, vamos ver isso. Eles entraram na sala aconchegante, cheia de móveis antigos de madeira escura. Na parede, havia uma televisão moderna e abaixo dela, o aparelho de gravação com luzinhas verdes e vermelhas piscando. Dona Zuleide, meio atrapalhada com os controles remotos, ligou o sistema. Pronto, acho que é aqui. Sargento, o senhor mesmo mexe nessas coisas que eu não entendo muito bem. Meu neto que instalou. O sargento Valadares pegou o controle, começou a retroceder as imagens com agilidade. Heloísa ficou ao lado dele, fixa na tela, com medo de perder qualquer detalhe. Na imagem em preto e branco, dava para ver a rua em frente à casa de Dona Zuleide.
a própria casa de Heloísa do outro lado, o portão e parte do quintal. A senhora disse que o marido saiu por volta das 7 da noite? Confirmou o sargento. Sim, por volta disso, talvez um pouco depois. Ele adiantou o vídeo para as 8 da noite e colocou na velocidade normal. A imagem não era das melhores, granulada e em preto e branco, com o borrão da chuva caindo, mas dava para distinguir o que acontecia. A rua estava completamente vazia, a chuva caía forte, a visibilidade era baixa. O tempo no vídeo corria devagar. 9 da noite, 10, 11... Olhem bem aqui, o sargento apontou o dedo grosso para na tela. 15 para a meia-noite. Na rua deserta, surgiu inesperadamente um carro. Um veículo de passeio comum, de cor escura, parou devagar, com cuidado, bem em frente à casa de Heloísa. Do carro saiu um homem alto, vestindo uma jaqueta volumosa e um gorro puxado até a testa. Não dava para ver o rosto naquelas condições. Ele olhou para os lados com calma, como se conferisse se não havia testemunhas, e depois abriu o portão da casa de Heloísa com total naturalidade e entrou, desaparecendo na escuridão do terreno. Misericórdia! Sussurrou Heloísa, sentindo o sangue gelar e as pernas fraquejarem. Uns 10, talvez 12 minutos depois, o homem reapareceu no quadro. Saiu do quintal de Heloísa com a mesma calma, fechou o portão com cuidado no trinco, entrou no carro e partiu devagar, sumindo na curva da estrada. Congela aí, comandou o sargento, apertando a pausa. Ele voltou um pouco, parando aquela imagem no momento em que o carro aparecia melhor. Olha a placa do veículo. Está difícil de ver por causa da chuva, mas parece que dá para identificar alguns números. E olhem aqui, na porta lateral do carro, tem um logotipo, uma escrita. Heloísa apertou os olhos, tentando enxergar o borrão na tela. Na lateral do carro, realmente havia algo desenhado, uma logomarca grande. Parece carro de empresa, murmurou o sargento. Não é carro particular de passeio, é alguma organização, alguma firma séria, ou quem sabe, seriam avaliadores de imobiliária? Inesperadamente, Dona Zuleide, que assistia a tudo com as mãos no peito, falou. Avaliadores? Daquelas imobiliárias da cidade? Heloísa virou-se para a vizinha, sem entender. Que avaliadores, Zuleide? Por que avaliadores? Ah, não sei. Vai que alguém quer vender a casa e mandou avaliar. A vizinha parou de falar bruscamente ao ver o rosto de Heloísa, que ficou completamente pálido. Ah, Heloísa, me perdoa. Eu sou uma velha boba, devo ter falado uma asneira enorme. Mas o sargento Valadares já estava em alerta. Dona Zuleide, por que a senhora pensou em imobiliária na hora? Ah, foi uma associação. É que no mês passado veio um rapaz de uma imobiliária avaliar a casa da minha filha, lá no centro, quando ela estava querendo vender para comprar um apartamento menor. E ele veio tarde da noite também, porque não tinha tempo de dia e o carro dele era exatamente assim, um carro branco de empresa com um logotipo enorme da imobiliária na lateral. Achei muito parecido. O sargento aumentou o zoom da imagem na tela o máximo que a qualidade permitia. A escrita na lateral do carro estava borrada pela distância e pela escuridão, mas a primeira palavra parecia ser lar. Lar e vida, não? Talvez? Ele anotou a suspeita no seu caderninho. Vou checar agora mesmo todas as imobiliárias da cidade e da região. Ver quem tem carros de serviço com esse tipo de identificação. Heloísa estava em silêncio, sem palavras. Na sua cabeça girava um pensamento absurdo, inacreditável, que a deixava tonta. Um avaliador de imobiliária vindo à noite olhar a casa dela. Mas quem poderia ter chamado um avaliador? A casa estava registrada no nome dela, estritamente no nome dela. Ela nunca tinha dado permissão a ninguém, nunca assinou procuração nenhuma. Ela não tinha a menor intenção de vender. Aquela era a sua única casa. Dona Heloísa! O sargento Valadares colocou a mão firme no ombro dela. A senhora por acaso deu alguma procuração pública, assinada em cartório, para alguém vender ou resolver documentos da sua casa? Não, claro que não. Ela balançou a cabeça com decisão. Eu nunca nem pensei em vender. Moro aqui a vida toda. É minha herança. E o seu marido, o Ricardo, ele poderia ter... Heloísa sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela congelou. O Ricardo, mas ele não pode fazer nada sem o meu conhecimento e o meu consentimento.
A casa é só no meu nome. Teoricamente não pode mesmo, concordou o sargento de forma pausada, mas infelizmente na prática acontecem muitas situações complicadas. Fraudes, falsificação de assinaturas e documentos. Vamos checar as imobiliárias. Se realmente foi um avaliador, vamos descobrir quem foi que encomendou essa visita noturna. Por volta do meio-dia, eles já estavam no escritório da imobiliária Lar e Vida, no centro de Petrópolis. O sargento Valadares, cruzando os dados dos carros, encontrou 3 imobiliárias com logotipos parecidos, e na terceira confirmaram. Sim, um avaliador deles tinha ido à Estrada do Imperador na noite anterior. O diretor da agência, Dr. Otávio Fagundes, um homem de uns 40 anos vestindo um terno caro, recebeu-os com uma cortesia forçada que escondia nervosismo. Sentem-se, por favor. Ele apontou para as poltronas de couro. Em que posso ajudar? Ontem, um funcionário seu esteve no endereço Estrada do Imperador, número 17. Começou o sargento, mostrando o distintivo. Ele foi avaliar uma propriedade. Gostaríamos de saber os detalhes dessa solicitação. Estrada do Imperador, 17. Fagundes franziu a testa, abriu uma pasta sobre a mesa e folheou os papéis. Sim, aqui está. Um pedido de avaliação de uma casa com terreno. Qual é o problema? O problema? Heloísa inclinou-se para a frente, tentando falar com calma, apesar das mãos trêmulas. É que essa casa é minha, e eu não chamei ninguém para avaliar nada. O diretor arqueou as sobrancelhas. Como assim? O pedido foi feito em nome do proprietário. Olhem aqui. Ele virou a pasta e mostrou o documento. Ricardo Cavalcante, o solicitante, proprietária. Heloísa Cavalcante. Existe uma procuração da proprietária anexada. Que procuração? A voz de Heloísa falhou. Eu não dei procuração nenhuma. Fagundes, meio perdido, mexeu de novo na pasta e tirou mais uma folha. Aqui está. Uma procuração de Heloísa Cavalcante para o cônjuge, dando plenos poderes para representar interesses em transações imobiliárias. Reconhecida em cartório. Ele estendeu o documento. Heloísa pegou a folha, fixando os olhos nela. Seu nome, seus dados de identidade, o endereço, estava tudo certo. No rodapé, a assinatura dela, mas ela nunca tinha assinado aquilo. Nunca. Isso é falsificação, sussurrou ela, sentindo o escritório girar diante dos olhos. Eu não assinei isso. O sargento Valadares pegou o documento da mão dela, analisando-o com atenção. Doutor, Otávio, quando essa procuração foi apresentada? Há uma semana. O senhor Ricardo Cavalcante veio pessoalmente, disse que queria vender a casa e pediu a avaliação urgente. Fizemos o contrato, agendamos a visita. Ele disse que a esposa estava ciente de tudo, mas que ela não tinha tempo de cuidar da burocracia, por isso deu a procuração. E vocês não checaram a autenticidade da procuração no cartório? O sargento olhou para o diretor com um olhar pesado. O documento tem o selo e o carimbo do cartório. Tudo parece em ordem. Fagundes começou a se mexer inquieto na cadeira. Nós não temos a obrigação de conferir cada documento no cartório de origem. Isso não é nossa função. Me mostre toda a comunicação com o solicitante, cortou o sargento Valadares. Tudo o que tiverem. Contratos, e-mails, mensagens. O diretor assentiu, mexendo no computador. Heloísa estava estática, olhando para o nada. Sua cabeça latejava. Ricardo, o marido dela, tinha falsificado a assinatura. Queria vender a casa deles, sem dizer uma única palavra para ela. Olhem aqui. Fagundes virou o monitor. O primeiro contato foi há 2 semanas. Ele escreveu por e-mail, perguntando sobre a avaliação e venda da propriedade. Marcamos a reunião, ele veio e trouxe os papéis, fizemos o contrato de avaliação. O avaliador foi até lá e olhou a casa. À noite, completou Heloísa com voz rouca. Às 11h45 da noite, enquanto eu dormia, ele rodeou a casa e olhou pelas janelas. Bom, o cliente pediu especificamente que fosse à noite. Disse que de dia tinha gente na casa e que ele precisava de um levantamento discreto. Fagundes deu de ombros. Nós não recusamos pedidos se eles não ferem a lei. E vocês acham que trabalhar com documentos falsificados não fere a lei? O sargento Valadares bateu com a mão na mesa. Eu não sabia que eram falsos.
Fagundes empalideceu. Eu juro, tudo parecia legal. E depois da avaliação, o que aconteceu? Perguntou o sargento, indicando o monitor. Depois da avaliação, entregamos o relatório. A casa foi avaliada em R$800 mil. O senhor Ricardo aceitou o valor e pediu para encontrarmos um comprador imediatamente. Nós anunciamos. Quando? Interrompeu Heloísa. Hoje cedo já tivemos o retorno de um comprador, um investidor sério, disposto a pagar à vista. Marcamos uma reunião para depois de amanhã para assinar o contrato de promessa de compra e venda. Heloísa cobriu o rosto com as mãos. Depois de amanhã. Mais 2 dias e a casa teria sido vendida. Sua casa, onde viveu por mais de 30 anos. Onde está esse comprador? Perguntou o sargento. Não sei, ele ligou, deixou o contato e disse que o dinheiro estava pronto. Tinha pressa no negócio. Certo. O sargento anotou o número de telefone. Dr. Otávio, esse negócio terá que ser cancelado imediatamente. Vai ser aberto um inquérito policial por estelionato e falsificação de documentos. Mas nós não temos nada com isso. Fagundes levantou-se. Trabalhamos de boa fé, fomos enganados também. Isso vamos investigar. Por enquanto, me entregue cópias de todos os documentos, das mensagens e os contatos do seu avaliador. Meia hora depois, eles saíram da imobiliária. Heloísa caminhava como num sonho, sem sentir as pernas. O sargento Valadares a segurava pelo braço. Dona Heloísa, a senhora precisa se sentar. Tem um café logo ali. Vamos entrar. Eles sentaram em uma mesa perto da janela. O sargento pediu um chá com açúcar para ela e um café para ele. Heloísa abraçou a xícara quente, mas não conseguia se aquecer. O frio era interno, um gelo que atravessava sua alma. Por quê? Sussurrou ela. Por que ele fez isso? O sargento suspirou, tomando um gole do café. Dinheiro, dona Heloísa. 800 mil é uma quantia considerável. Pelo visto, ele estava precisando urgente ou decidiu que queria começar uma vida nova bem longe daqui. Acontece. Mas isso é uma traição. Estamos juntos há tantos anos. 32 anos. Infelizmente, eu vejo de tudo nesta profissão. As pessoas mudam ou simplesmente mostram quem realmente são quando a situação aperta. Heloísa tomou um gole do chá. O líquido quente e doce deu um pouco de ânimo, clareando seus pensamentos. O que eu faço agora? Agora vamos para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Eu já avisei o pessoal. O inquérito vai ser aberto. Vamos intimar o seu marido para depor assim que ele aparecer. Vamos pedir perícia na assinatura daquela procuração e checar o cartório envolvido. Se provarmos a falsificação, e nós vamos provar, ele pode responder criminalmente. Estelionato qualificado. Responder criminalmente, repetiu Heloísa. Era estranho ouvir aquilo. Seu marido, o homem com quem dividiu metade da vida, poderia ir para a cadeia. E a casa? Ela continua sendo minha? Com certeza. A venda não terá validade. Os documentos são falsos, a casa é sua e ninguém vai tirá-la da senhora. Heloísa assentiu. Na delegacia passaram várias horas. Ela fez o depoimento, explicou tudo, respondeu a dezenas de perguntas. O sargento Valadares relatou detalhadamente as pegadas no barro, a gravação da câmera de segurança e o que descobriram na imobiliária. A delegada, uma mulher jovem com um olhar cansado, anotava tudo. Vamos intimar o seu cônjuge, disse ela ao final. Quando ele volta da viagem? Em 1 semana? Eu posso ligar para ele, dizer que houve um problema em casa para ele voltar antes. Não precisa. A delegada balançou a cabeça. Não o avise, deixe que ele pense que tudo está indo conforme o plano. Vai ser mais fácil abordá-lo quando ele menos esperar. Heloísa concordou e saiu da delegacia. Já estava escurecendo. Dezembro, os dias eram curtos na serra. O sargento Valadares a acompanhou até o ponto de ônibus. Aguente firme, disse ele na despedida. Eu sei que é difícil agora, mas a senhora fez a coisa certa. Não se pode deixar esse tipo de coisa passar em branco. Muito obrigada, sargento. Se não fosse o senhor... Que nada, é o meu trabalho. Mas agradeça àquela senhora estranha que te falou do barro. Foi um milagre, sinceramente. Heloísa sentou no ônibus, encostando a testa no vidro frio. A senhora... Como ela poderia saber? Lembrou-se dos olhos dela penetrantes, que pareciam ver através do tempo,
Lembrou dos dedos secos no seu braço, das palavras precisas. Quando seu marido sair, não mexa no barro. Se Heloísa tivesse limpado o quintal à noite, como Ricardo ordenara, as marcas não teriam ficado. Ela nunca saberia que alguém esteve lá. De manhã, a chuva teria lavado tudo de novo e ela seguiria sua vida, sem desconfiar que sua casa estava sendo vendida pelas suas costas. Em 2 dias, Ricardo voltaria ou ligaria dizendo que a casa fora vendida, ou simplesmente desapareceria com o dinheiro. E o que ela poderia fazer? Provar algo depois que o negócio estivesse fechado e o dinheiro sumido seria quase impossível. Em casa, Heloísa tirou o casaco, foi para a cozinha e sentou-se à janela. Ficou olhando para o quintal, para as pegadas que agora estavam começando a ser borradas por uma garoa fina que voltava a cair. Ela precisava comer algo, mas não tinha fome. Sentia náuseas ao pensar na traição, na facilidade com que Ricardo decidira enganá-la. 32 anos. Ela cozinhou para ele, lavou suas roupas, esperou por ele em cada viagem. Ele estava presente, mas era tão frio, tão distante. Ela achava que era o jeito dele, que o trabalho o tinha desgastado. Mas ele estava apenas esperando o momento de se livrar dela, vender a casa, pegar o dinheiro e começar de novo. Será que ele já tinha outra pessoa? Outra mulher, mais jovem, mais bonita? E ele sonhava em fugir com ela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Heloísa não a segurou. Ficou ali sentada, chorando no escuro. Chorava não pelo marido, mas por si mesma, pelos anos perdidos. Por ter passado a vida com alguém que no final se revelou um completo estranho. Por estar aos 58 anos, sozinha, com o coração partido e a marca de uma traição na memória. O celular tocou. No visor apareceu o nome, Ricardo. Heloísa ficou olhando para a chamada por um longo tempo. Depois recusou. 1 minuto depois, chegou uma mensagem. Tudo bem por aí? Cheguei bem. Amanhã a gente se fala. Seco, curto, como sempre. Ela não respondeu. A noite passou sem sono. Heloísa ficou deitada, olhando para o teto, repassando cada momento da vida dos dois. Procurava o instante em que tudo tinha se quebrado. Ou talvez já estivesse quebrado desde o início. Talvez ele nunca a tivesse amado de verdade. Casou por conveniência, precisava de uma casa, de alguém para cuidar das coisas, e agora decidiu que já era o suficiente, que era hora de pegar o que pudesse e ir embora. Pela manhã, ela se levantou exausta, com os olhos inchados. Olhou-se no espelho e viu um rosto que não reconhecia. Cabelos grisalhos, rugas, cansaço. Estava velha, feia. Seria por isso que ele decidiu se livrar dela. Não, chega! Heloísa endireitou o corpo, encarando o próprio reflexo. Para de ter pena de si mesma e de tentar justificar o que ele fez. Ele é um criminoso. Ele queria me roubar, me deixar na rua. E eu não vou permitir isso. Ela se vestiu, desceu, preparou o café e forçou-se a comer. Depois pegou o telefone e ligou para um advogado que Ricardo já tinha contratado uma vez para resolver papéis de terreno. Explicou a situação e pediu ajuda com o divórcio. Venhas amanhã, vamos resolver tudo, disse o advogado. A senhora está certa em agir rápido. Coisas assim não se perdoam. Heloísa desligou. Divórcio. Uma palavra estranha. Ela nunca pensou que a pronunciaria. Sempre achou que os dois ficariam juntos até o fim, como seus pais, como os pais dele, para a vida toda. Mas a vida toda acabou no momento em que ele decidiu que ela tinha um preço. 2 dias depois, o sargento Valadares ligou. Dona Heloísa, o seu marido voltou. Nós o detivemos hoje cedo, quando ele chegou na transportadora. Ele está sendo interrogado agora. A senhora quer vir aqui? Não, respondeu ela com firmeza. Não quero vê-lo. Entendo. Então vou te dar a notícia principal. Ele confessou tudo. Disse que entrou em dívidas pesadas, jogo de bicho e apostas clandestinas. Perdeu uma fortuna, os credores estavam ameaçando. Ele decidiu vender a casa e achou que a senhora não descobriria até que fosse tarde demais. E agora? O caso vai para a justiça. Com a confissão e o fato de a venda não ter se concretizado, ele provavelmente terá uma pena branda, talvez prestação de serviços ou regime aberto, mas terá que pagar uma indenização por danos morais para a senhora. E a senhora pode pedir o divórcio
imediatamente alegando crime contra o patrimônio. Certo, obrigada, sargento. Heloísa desligou. Jogo. Dívidas. Então não era por causa de outra mulher, nem porque ela estava velha. Era apenas dinheiro, vício e burrice. Por algum motivo, isso não tornava a dor menor. Talvez se fosse outra mulher, haveria uma explicação mais humana. Mas assim, ele simplesmente vendeu a vida dos dois por causa de apostas. A primavera chegou cedo naquele ano. No final de março, o tempo firmou e a terra começou a secar, revelando os primeiros brotos verdes no jardim. Heloísa estava na janela da cozinha com uma xícara de café nas mãos, olhando para o quintal, onde naquela noite fria de dezembro, as pegadas de um estranho mudaram sua vida para sempre. O processo correu rápido. Ricardo recebeu uma pena de 2 anos em regime aberto e foi condenado a pagar R$40 mil de indenização para Heloísa. O advogado explicou que era difícil conseguir mais, já que não houve prejuízo financeiro real. A casa ficou com ela. Ricardo pagou o valor imediatamente, usando o que restava das suas economias. No tribunal, ele ficou o tempo todo olhando para o chão, sem coragem de encará-la. Não pediu desculpas. O divórcio saiu 1 mês depois. Ricardo mudou-se para a casa de um irmão em outra cidade. Levou suas coisas. Heloísa tinha saído de propósito para a casa de uma amiga, para não ter que vê-lo partindo. Quando voltou, a casa estava vazia. Metade do armário estava com prateleiras desertas. Na parede havia uma marca clara, onde antes ficava a foto dele. Heloísa tirou o restante das fotos, colocou numa caixa e guardou no sótão. Não jogou fora, afinal era 1/3 da sua vida, mas não queria mais olhar para aquilo. As primeiras semanas após o divórcio foram estranhas. O silêncio na casa era ensurdecedor. Ninguém batia portas, ninguém pedia jantar, ninguém reclamava de nada. Heloísa andava pelos cômodos sem saber se devia rir ou chorar. Os vizinhos foram o seu suporte. Dona Zuleide aparecia todo dia com um pedaço de bolo e novidades do bairro. Os Oliveira a convidavam para tomar chá. O sargento Valadares passou por lá um par de vezes para saber se estava tudo bem. A senhora é uma mulher de fibra, dona Heloísa, disse ele um dia. Não é qualquer pessoa na sua idade que tem coragem de começar do zero, mas a senhora está se saindo muito bem. E o que me resta, sargento? Ela sorriu. Ficar sentada tendo pena de mim mesma? Muita gente faz isso, mas eu não nasci para isso. Heloísa começou a pensar no futuro. A aposentadoria ainda ia demorar um pouco, e como ela ia se sustentar? A indenização e as economias não durariam para sempre. Ela não queria vender a casa. Era tudo o que tinha. Começou a procurar emprego. Na idade dela, as opções eram poucas. Vendedora, faxineira, zeladora. As exigências a assustavam. Até 45 anos. Experiência com computador. Onde uma dona de casa com 30 anos de experiência se encaixaria? No começo de abril, a sorte mudou. A Biblioteca Municipal de Petrópolis estava procurando um assistente. Era meio período, o salário não era grande, mas era perto de casa. Heloísa foi para a entrevista com a diretora, Dona Regina, uma senhora muito gentil. Tem experiência com livros? Perguntou ela. Não profissionalmente, mas eu leio muito, a vida toda. Eu amo livros, respondeu Heloísa com sinceridade. A leitura tinha sido seu refúgio durante todos aqueles anos de solidão acompanhada. Isso é o suficiente. Eu preciso de alguém que ame os livros, não de alguém que só venha para bater o ponto. Pode começar na segunda-feira. A biblioteca era um lugar calmo e acolhedor. Um prédio antigo com teto alto, assoalho de madeira que rangia, fileiras distantes cheirando a papel e tranquilidade. Heloísa adaptou-se rápido. Ajudava os leitores, organizava os volumes, consertava capas rasgadas. O trabalho não era difícil, mas era prazeroso. Aos poucos, foi fazendo amizade com os frequentadores assíduos. Senhoras atrás de romances, estudantes com os clássicos, mães com crianças, um capitão reformado que só lia sobre história militar. Uma das leitoras frequentes, Dona Vera, de uns 70 anos, parou no balcão um dia. Heloísa, querida, por acaso você não é aquela moça de quem a Zuleide me falou?
A dona Zuleide? Sim, somos vizinhas. Ela me contou a sua história sobre o marido que tentou vender a casa. Que horror, minha filha. Heloísa apertou os lábios. A fofoca tinha corrido a região. Isso foi em dezembro, já passou. Mas você foi muito corajosa de não aceitar isso. Dona Vera colocou a mão sobre a dela. Eu aguentei o meu por 30 anos. Bebia, saía, chegava agressivo. Eu me calava, criava os filhos. Ele faleceu há 10 anos. Só depois que ele se foi é que eu descobri o que é viver. Livre, sem medo. Você ainda tem muito chão pela frente. 58 anos é a flor da idade. Uma amiga minha casou de novo aos 62 e está feliz como uma adolescente. Não desista de você. Dona Vera passou a ir mais vezes. Apresentou Heloísa a outras leitoras. Lucinda, Tamara, Zenaide. Todas tinham idades próximas. Eram viúvas ou divorciadas. Elas se reuniam, iam ao teatro, visitavam exposições. Venha com a gente, convidou Lucinda. Sábado tem um show de música antiga no Palácio de Cristal. Vamos relembrar nossa juventude. Heloísa aceitou. Fazia muito tempo que não saía para nada cultural. Com Ricardo, a vida social tinha acabado há mais de 10 anos. Ele achava tudo isso uma perda de tempo. O show foi maravilhoso. Músicas dos anos 70 e 80. Heloísa ouvia as melodias familiares e sentia algo dentro de si derreter. Ao lado dela, as amigas cantavam junto, riam, compartilhavam lembranças. Depois do show, foram a uma cafeteria e conversaram de coração aberto. Cada uma tinha uma história difícil. Lucinda tinha sido trocada por uma mais jovem. Tamara perdeu o marido cedo. Zenaide nunca casou, dedicou a vida à carreira. Sabe o que eu aprendi? Disse Tamara. A felicidade não está nos homens, está em nós mesmas. Se você tem um hobby, amigos e um propósito, você é feliz. Se toda a sua felicidade depender de uma única pessoa, quando ela for embora, a sua vida acaba. E isso não pode acontecer. Heloísa ouvia e pensava que elas tinham toda razão. A vida inteira ela tinha construído tudo ao redor de Ricardo. Os horários dele, os gostos dele, o humor dele. Tinha esquecido de si mesma. Agora era a hora de lembrar quem era a Heloísa, do que ela gostava, o que ela queria fazer. Em casa, ela pegou um álbum antigo. Lá estava ela aos 20 anos, estudante de pedagogia, sonhava em ser professora, casou, não pôde ter filhos, acabou não indo trabalhar, ficou em casa por 30 anos. Mas ela tinha sonhos, queria pintar, queria viajar, queria aprender outra língua, tinha adiado tudo para depois, mas agora não havia nada que a impedisse. Heloísa pegou um caderno e escreveu. O que eu quero fazer? Aprender a pintar, visitar as cidades históricas de Minas, aprender um pouco de inglês, cuidar do jardim do meu jeito, encontrar um hobby. A lista era curta, mas era um começo. Heloísa sorriu, pela primeira vez de forma genuína em meses. No dia seguinte, matriculou-se num curso de pintura no Centro de Cultura. As aulas eram às terças e quintas, bem nos seus dias de folga. A professora, Aline, recebeu-a com um sorriso. Nunca é tarde para começar. O importante é a vontade. As primeiras aulas foram difíceis. A mão não obedecia, as linhas saíam tortas. Mas Heloísa não desistiu. Chegava em casa e praticava. No final de abril, terminou sua primeira natureza morta. Laranjas na fruteira. Pendurou na cozinha e toda vez que olhava para o quadro, sentia um orgulho imenso. Em maio, tomou coragem para viajar. Pegou o final de semana, comprou uma passagem para Ouro Preto, visitou museus, tirou fotos, sentiu-se livre e feliz. Ao voltar, sentiu uma energia nova. A vida continuava. Tinha começado de novo, sem mentiras, sem frieza. Certa noite, no começo de junho, Heloísa estava sentada na varanda com uma caneca de chá. O cheiro das flores que ela tinha plantado na primavera perfumava o ar. Dona Zuleide apareceu no portão. Heloísa, posso entrar? Claro, Zuleide, entra aí. A vizinha sentou-se ao lado dela. Queria te perguntar uma coisa. Você lembra daquela senhora do mercado? A que falou do barro? Heloísa estremeceu. Como esquecer? Lembro sim. Por quê? Eu tentei saber quem era ela. Ela te ajudou tanto, não é? Perguntei no mercado, mas ninguém a conhece.
A moça do caixa disse que ela apareceu aquele dia e nunca mais foi vista. Estranho. Heloísa ficou pensativa. Eu também pensei muito nela. Às vezes acho que foi um anjo da guarda. Dona Zuleide baixou a voz. Como ela sabia sobre o barro? Heloísa sorriu de canto. Não sei, talvez intuição, talvez experiência de vida. Ou quem sabe o destino. Você sabe, Zuleide, eu ajudei ela com R$1,50 e ela me pagou com a minha vida. Foi uma troca justa. Heloísa ficou em silêncio, observando o pôr do sol. Talvez fosse isso mesmo. O bem gera o bem. Ela ajudou a idosa. A idosa ajudou. Sabe, Zuleide, disse ela baixinho, eu sou muito grata a ela. Se não fosse por aquele aviso, eu estaria vivendo uma mentira até hoje. Doeu muito, foi revoltante, mas eu me libertei da falsidade e do gelo. Agora eu vivo de verdade, pela primeira vez em muitos anos. Dona Zuleide a abraçou. Você é uma vitoriosa, Heloísa. Não se deixou quebrar. Muita gente entraria em depressão, mas você levantou e seguiu em frente. Tenho muito orgulho de você. Ficaram ali sentadas até escurecer. Depois a vizinha foi embora e Heloísa ficou sozinha. Olhava para as estrelas, ouvia o silêncio da noite. Pensava em como a vida é imprevisível. Nunca se sabe o que o amanhã trará, mas isso já não a assustava mais. Lembrou-se das palavras da idosa. Não mexa no barro. Uma frase tão simples, mas que mudou absolutamente tudo. Heloísa agradeceu mentalmente àquela mulher desconhecida. Obrigada pela verdade. Obrigada pela salvação. Obrigada pela chance de começar de novo. Pela manhã, acordou com novos planos. Matriculou-se no inglês, ia reformar o canteiro principal, ia viver intensamente. A vida continuava, nova, dela, de verdade. E Heloísa estava pronta para ela. Obrigado por acompanharem este relato. Este foi o canal Caminhos do Destino. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Até a próxima.